Olá, meu querido e minha querida aluna. Vamos aqui a mais uma aula da disciplina de Embriologia e Genética. É o módulo 1, aula 2, e hoje a gente vai falar um pouco sobre divisão celular, mitose e meiose. Na última aula que nós tivemos, nós aprendemos um pouco mais a respeito dos cromossomos. Nós vimos aí que o conjunto de cromossomos de uma determinada espécie é chamado de cariótipo. No caso da espécie humana, nós temos 46 cromossomos, 23 pares, então esse seria o cariótipo da espécie humana. Quando a gente fala em número de cromossomos, nós temos 22 cromossomos, 22 tipos de cromossomos, que a gente chama de cromossomos autossômicos. São esses cromossomos aqui, ó, autossomos. E os cromossomos sexuais, ou também chamados de alossomos, que são 2 tipos, no caso, para os homens e 1 tipo só para as mulheres. Então, de modo geral, os homens têm 24 tipos de cromossomos e as mulheres têm 23 tipos. No entanto, veja bem, são 46 cromossomos no total. A gente está falando de tipos. Por que a gente está falando de tipos? Por que a gente chama de tipos aqui de cromossomos? Por que o homem tem um tipo a mais? Porque o homem, o cromossomo sexual, ele tem um X e um Y. Já as mulheres, elas possuem apenas 2X, né? Ou seja, um único tipo, que é o tipo X. Então, por isso nós dizemos que os homens têm 24 tipos e as mulheres têm 23 tipos. Mas, de modo geral, todos eles, homens ou mulheres, todos nós, homens ou mulheres, possuímos 23 pares, num total de 46 cromossomos. Tá? Repetindo, 22 tipos ou 22 pares são cromossomos autossomos, responsáveis pelas características como melhor dizendo, são os cromossomos presentes nas células somáticas, nas células que formam os tecidos, e os cromossomos responsáveis também pelas características secundárias, ou seja, cor da pele, tipo do cabelo, cor do cabelo, é nele que está presente esses genes responsáveis por essas características. Já nos cromossomos sexuais estão presentes os genes responsáveis pelas características sexuais, tanto masculina quanto feminina. Então, nas mulheres, as mulheres têm 2X e os homens têm um X e um Y. Então, de modo geral, essas são as características dos cromossomos. Como eu falei para vocês, os cromossomos, eles carregam um conjunto de genes de uma determinada espécie. Então, o cromossomo ele é formado por genes e é formado por uma proteína que é chamada de proteína histona. E esses cromossomos, eles estão presentes no núcleo da célula, no interior do núcleo da célula. Então, toda e qualquer célula abriga em si o conjunto genético, o conjunto de genes de uma determinada espécie, o conjunto de genes responsáveis pelas características daquela espécie. No caso do ser humano, então nós temos no núcleo da nossa célula 46 cromossomos com um conjunto de genes responsáveis por cada uma das características. Sejam características somáticas, né, as características secundárias, melhor dizendo, né, cor do cabelo, tipo do cabelo, cor da pele, enfim, ou seja, as características sexuais, no caso, os cromossomos sexuais do homem e da mulher. Então, todas as vezes que a célula vai se dividir, então precisa haver um aumento do número de cromossomos para que ela se divida. E o processo de divisão celular, ele é importante porque, para as células somáticas, ele acontece com o objetivo de recuperar um determinado tecido, tá? De reparar um determinado tecido, porque a todo momento células estão morrendo nos nossos tecidos, estão morrendo aí na nossa pele,
estão morrendo aí nos nossos músculos, nos nossos ossos. Então, elas estão morrendo a todo instante. Então, precisa existir um processo de reparação dessas células, de renovação desses tecidos. Que processo é esse? É a mitose, é o processo que a gente conhece como sendo chamado de mitose. Então, a mitose é um processo extremamente importante para a renovação celular. Já a meiose é um processo extremamente importante para a formação das gametas, seja essa gameta masculina, seja essa gameta feminina. No caso da masculina, o espermatozoide, no caso da feminina, os ovócitos. Então, mitose para recuperação tecidual, para reparo tecidual, e a meiose para constituição ou para formação das diferentes gametas. São dois processos que vão originar novas células, e aí eles têm algumas características, alguns momentos muito parecidos e outros momentos não tão parecidos assim. Então, eles estão relacionados em certos aspectos e outros não. Então, quando a gente fala, por exemplo, da mitose, a mitose é o processo de divisão celular, onde uma célula-mãe dá origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos, tá? Então, no caso, essa célula ela é chamada de uma célula 2Ns. Por que ela é chamada de 2Ns? Porque são 2 vezes 23, que dão um total de 46 cromossomos, no caso da espécie humana. Então, toda célula diploide ela tem o número total de cromossomos daquela espécie. Então, no caso dos seres humanos, são 46 cromossomos, tá? Então, voltando a repetir aqui o que eu falei para vocês, o que eu disse para vocês, esse processo de divisão celular ocorre para crescimento, para cicatrização, tá? Para reprodução de células, tá? Para reparação do tecido. Então, ele acontece para isso. Acontece com as células 2N, as duas células 2N, então, elas se multiplicam, dando origem a duas outras células que também são 2Ns, ou seja, com o número total de cromossomos daquela espécie. Já a meiose é o processo pelo qual uma célula N, 2Ns, melhor dizendo, ela se divide, dando origem a 4 células N. O que seria uma célula N? É uma célula com a metade do número de cromossomos daquela espécie. No caso do ser humano, 23 cromossomos. Tá? Então, uma célula com 46 se divide em 4 com a metade do número de cromossomos. A meiose, ela acontece em dois momentos distintos, tá? Um primeiro momento, que é a meiose equacional, e um segundo momento, que é a meiose reducional, onde esse número de cromossomos ele é reduzido a 23, formando assim as gametas. Então, de modo geral, a meiose serve para formação das gametas, produção das gametas, seja ela masculina, seja ela feminina. Então, agora nós vamos entender um pouco mais, em detalhes, como é que acontece esse processo de divisão mitótica e esse processo de divisão meiótica, de formação das gametas e também de reparação dos tecidos. Então, a gente vai ver agora como é que ela funciona aí na prática, a mitose e a meiose. Então, a mitose, ela acontece em etapas. Esse processo de divisão celular, ele se dá em etapas, em diferentes momentos. Em cada momento, vai acontecendo um evento diferente com a célula. Tá? Então, o primeiro momento da divisão celular, ele é chamado de prófase, tá? Então, é o primeiro momento. Então, nesse momento aí, os cromossomos, eles se duplicam, porque antes disso acontecer, eles estão assim, ó, um estado filamentoso, né, constituindo assim a cromatina, né, ou a cromátide. Né? À medida que que a célula dá início ao processo de divisão, esse cromossomo ele se duplica, formando duas cromátides
que são as chamadas de cromátides irmãs. Por que isso acontece? Porque lembra que eu falei para vocês que a divisão celular, no caso da mitose, uma célula-mãe, 2Ns, com 46 cromossomos, ela se divide em duas, que também tem 46 cromossomos. Então, como é que uma célula com 46 cromossomos, ela pode se dividir para dar origem a duas células com 46 cromossomos cada um? Isso é um processo de divisão. Então, deveria ser 23 cromossomos para cada um. Mas isso não acontece por quê? Porque durante o processo de divisão, há um aumento do número desses cromossomos, há uma duplicação desse cromossomo. Então, ele aumenta em número. Tá? Então, a partir daí, a célula se divide e dá origem a duas células com o mesmo número de cromossomos. Então, há uma duplicação dos cromossomos. Isso acontece durante a prófase. Né? Logo após a prófase, tem início a metáfase. A metáfase ela se chama assim porque os cromossomos eles se alinham em um plano equatorial, assim, no centro da célula, ficam todos organizadinhos, tá? E eu quero só chamar a atenção de vocês para um seguinte aspecto que eu não falei anteriormente. Os cromossomos, eles são em pares, né? Então, por quê? Porque eu recebo um da minha mãe e recebo do meu pai. Então, eles são numerados. Cromossomo 1 que eu recebi da minha mãe, o cromossomo 1 que eu recebi do meu pai. Esses cromossomos, eles são chamados de homólogos, tá? Cromossomos que se correspondem, porque eles são iguais em aspectos morfológicos, ou seja, a forma deles, eles são iguais, e no aspecto genético, os genes que formam esses cromossomos também são os mesmos genes. Tá? Então, se no cromossomo 1 está o gene para o cabelo, o gene estará no cromossomo da mãe e no cromossomo do pai. Então, esses cromossomos iguais, eles são chamados de cromossomos homólogos, tá? E possuem genes iguais, que são chamados de genes alelos, genes que se correspondem, que se complementam, que se unem, se combinam para determinar as características, as várias características que nós possuímos no nosso corpo. Tá? Então, quando eu falo em metáfase, a metáfase acontece exatamente isso. Esses cromossomos homólogos eles ficam alinhados, tá? Num plano equatorial ali, um próximo ao outro. Seguindo-se a metáfase, tem início a anáfase. Tá? A anáfase é quando esses cromossomos que estavam unidos pelo centrômero, duplicados, eles quebram ali o centrômero, digamos assim, né? O centrômero se rompe e parte vai para um lado, parte vai para o outro. Uma cromátide vai para um lado, uma cromátide vai para o outro. Tá? Elas migram para as extremidades. E logo que acontece isso, né, tem-se início, então, a telófase, que é a última fase desse processo de divisão mitótica. Na telófase, os cromossomos estão lá nos extremos da célula, e a célula agora começa a se organizar. A membrana carioteca do núcleo ela começa a se refazer, e essa célula começa a sofrer um processo de constrição no centro dela, até que ela se divide por completo em duas células, com o mesmo número de cromossomos cada uma delas. Feito isso, a célula entra, então, em intérfase. O que é a intérfase? A intérfase é um intervalo que a célula tem entre uma divisão mitótica e a outra. A intérfase ela é caracterizada por três fases: G1, S e G2, que é a inicial de gap, né, ou intervalo. Né? Então, G1, S e G2. Então, a fase mais longa do ciclo celular é a intérfase, é o período maior desse ciclo celular. Então, quando ela não está se dividindo, ela está em intérfase, ela está em intervalo, mas algumas coisas acontecem nesse intervalo. Não quer dizer que só porque está em intervalo que não vai estar acontecendo nada com a célula, que a célula vai estar descansando. Não quer dizer isso. Tá? Pelo contrário, é um momento de extrema atividade
celular de extrema atividade metabólica. Tá? Então, a célula está produzindo energia, a célula está, antes da divisão mitótica iniciar, ela está duplicando material genético. Tá? Então, é um processo um momento de intensa atividade celular. Feito isso, passado esse momento de intérfase, então tem-se início a divisão meiótica da célula. Tá? Como eu falei para vocês, essa etapa, a mitose, ela acontece, então, nessas diferentes etapas aí da divisão celular, né? Então, só relembrando, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase são as fases aí da divisão celular mitótica, tá? Então, aqui nós temos uma representação esquemática do que acontece em cada uma das fases, tá? Então, a intérfase, como eu falei para vocês, é o período de intervalo da célula, então ela está completamente assim, estruturada, então o núcleo está com a membrana, as cromátides estão aqui, as cromátides estão aqui no aspecto filamentoso, os cromossomos, tá? Então, à medida que ela entra em processo de divisão celular, esse material aqui ele duplica, esses cromossomos aqui eles duplicam, né, e ficam nesse aspecto, como vocês estão vendo, unidos aqui pelo centrômero, na prófase. Depois eles se alinham aqui em uma linha equatorial, um plano equatorial, tá? Os cromossomos homólogos, ou seja, os cromossomos correspondentes, na metáfase. Na anáfase, então, eles se rompem o centrômero, vai cada um para uma extremidade da célula, até que então ocorre a telófase, que é o momento de divisão total aí da célula. Então, a partir desse momento, eu tenho duas células com o mesmo número de cromossomos. Tá? Então, você perceba aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 cromossomos ali presentes nessa célula. Tá? Então, essa representação esquemática aí do processo de divisão celular mitótico. Tá? Então, aqui nós vemos mais uma vez essa representação, tá? Caracterizando o processo de divisão celular, iniciando-se ali com a prófase, né? A metáfase, a anáfase e a telófase, que acontece a reorganização dessas células ali. Tá? Já quando a gente fala da meiose, a meiose tem as mesmas etapas da mitose. As mesmas, exatamente as mesmas etapas que acontecem na mitose, acontecem na meiose. Com as mesmas características, com uma diferença. Tá? Com uma diferença. A diferença é que na meiose, eu terei ao final da divisão 4 células com a metade do número de cromossomos daquela espécie. Isso quer dizer, então, que a meiose, ela acontece em dois momentos de divisão, tá? Um momento que eu disse para vocês, que é chamado de equacional, e um momento que eu falei para vocês, que é chamado de reducional, tá? Então, a primeira divisão meiótica, ela é chamada de meiose 1, então acontece a primeira divisão, aonde essa célula 2Ns, tá? Nesse caso, estamos representando ela aqui com 4 cromossomos. Essa célula 2Ns, ela vai acontecer a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase, as fases que acontecem no processo de divisão, vai aumentar o número de cromossomos, então ela vai se dividir, dando origem, então, a duas células, tá? Que possuem agora, de forma equacionada, aquele número de cromossomos inicial. Tá? A partir daí, essas células agora sofrem um outro processo de divisão, tá? Que é a divisão 2, ou a meiose 2, onde ela agora vai reduzir o número de cromossomos pela metade. Então, cada célula passará a ter 1,
um cromossomo, entendeu? Reduzindo ali pela metade o número desses cromossomos, formando então as células somáticas. Tá? No caso da espécie humana, terão 23 cromossomos cada célula, metade do número de cromossomos da espécie humana. O detalhe é o seguinte, é que na divisão meiótica, o que acontece é que existe uma fase muito importante dessa divisão que caracteriza um processo de combinação genética, tá? Com um processo de combinação de genes, melhor dizendo, de embaralhamento dos genes. Tá? Então, na prófase, a prófase, na verdade, ela é dividida em vários momentos. Em vários momentos. Tá? Então, voltando aqui, como eu estava dizendo a vocês, quando a gente fala da meiose, a meiose ela tem um momento muito importante no processo de divisão meiótica, que acontece logo na meiose 1, na fase inicial, na prófase da meiose 1, onde ocorrem alguns eventos fundamentais. A prófase da meiose 1, ela é subdividida em mais algumas etapas, né, que são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. São as 5 etapas ali, mas isso é só para que vocês entendam que ela é subdividida. Tá? O que eu quero que vocês tenham clareza nesse momento é de que nessa subdivisão, nessas subfases da prófase da meiose 1, acontece um evento que é chamado de permuta, tá? Onde os cromossomos homólogos eles se emparelham lado a lado, tá? Então eles vão se emparelhar lado a lado, os cromossomos homólogos, tá? Correspondentes. Tá? E deixa eu só mudar a cor aqui para você entender melhor. Tá? Os cromossomos homólogos eles ficam emparelhados e aí eles unem os braços, eles trocam os braços assim e trocam pedaços entre si. Eles trocam pedaços entre si. Esse processo de troca de pedaços é chamado de permuta. Tá? Ele troca um pedacinho, um cromossomo troca um pedacinho com o outro. Esse pedacinho que eles trocam é chamado de quiasma. Então, eles formam os quiasmas, trocam esse pedacinho. Então, de modo que esse cromossomo aqui, ele fica com uma parte do cromossomo, né, colorir aqui de azulzinho, e esse aqui fica com uma parte do cromossomo vermelhinho. Isso é um processo extremamente fundamental para assegurar a variabilidade das características genéticas. Então, é uma combinação entre genes que estão em um cromossomo e genes que estão em outro cromossomo. Então, eles trocam um pedaço para garantir a variabilidade genética. Tá? Então, esse processo ele é fundamental nos mecanismos que estão relacionados à formação das características ali genéticas de cada indivíduo. Então, de modo geral, resumindo, tá? O processo de divisão celular ele se dá por mitose e por meiose. Tá? A mitose é um processo onde uma célula mãe, 2 Ns, dá origem a 2 células filhas, 2 Ns, ou seja, com o mesmo número de cromossomos. A meiose, uma célula mãe, 2 Ns, dá origem a 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da espécie. Na meiose, tá? Ela serve para recuperação, cicatrização de tecido, reparo de tecidos, crescimento de tecidos. A meiose serve para originar as gametas, espermatozoides para os homens, ovócitos para as mulheres. A mitose, ela ocorre em 5 etapas, em um momento de divisão,
Já a meiose, ela acontece em 5 etapas, só que em 2 momentos. Divisão 1, que é meiose 1, onde temos mais 5 etapas subdivididas dentro da prófase, para assegurar a permuta, a troca de pedaços entre cromossomos, e a divisão 2, que é a divisão reducional, que vai sair de no 2Ns, a célula, e vai se transformar e vai originar 4 células N. Ok? Então, de modo geral, esses são os processos de divisão celular. Então, espero que tenha servido de alguma maneira para tirar as dúvidas, tá? E qualquer coisa, vocês sabem como entrar em contato comigo por meio dos canais aqui do portal. Um abraço a todos e até a próxima aula.